Hoje vamos para a 11ª parte do estudo sobre as palavras de Jesus no livro de Mateus. As palavras que Jesus falou e que Mateus registrou. Hoje vamos para Mateus capítulo 5. Aí você pensa assim, mas ainda está no 5. Pois é, ainda estamos no 5. E já é essa 12ª terça-feira que a gente está parado nesse assunto. Mas tenham paciência, é que por enquanto o pastor de vocês é meio devagar e tem que ir mais devagarzinho. Quanto mais velho vai ficando, parece que vai mais devagar ainda. Mas Deus vai dando graça e nós vamos avançando. Olhando hoje para bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma mensagem que faz parte do âmago, do cerne do Evangelho. A paz. A paz, se não for tudo na nossa vida, pelo menos ela está presente em tudo que nós fazemos e que queremos fazer. Porque sem paz, nós não temos muito sucesso em nada que vamos fazer. Porque a falta da paz não nos deixa mesmo nem raciocinar direito. Por isso que, quando vamos para as dádivas do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, encontramos muitas bênçãos que Deus dá para a igreja. Mas a primeira delas foi a paz. Ele prometeu, Jesus prometeu, ide para Jerusalém que vocês vão receber revestimento de poder. Mas antes disso, ele apareceu e disse: paz seja convosco. A minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Os que estão mais entrosados com essa questão de paz, de luta, de perturbação da ordem pública, sabem que a tônica do mundo, não só do Brasil, mas a tônica de todos os estrategistas militares que tentam e têm como objetivo promover a paz, o slogan deles é civis pace para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. É assim que o mundo pensa. Então, de um modo geral, as nações entendem que a paz para seus territórios depende do preparo que eles têm para a guerra. Depende do armamento que têm. Eles imaginam que a paz que eles precisam vem da quantidade de ogivas atômicas que eles têm, apontada para o inimigo. Então eles acham que a paz vem através de um preparo esmerado para a guerra. Quem tiver mais arma, mais força, mais habilidade, maior exército, maior força marítima, maior força aérea. Quem tiver isso mais,
terá mais paz. Por isso que Jesus disse: eu vos dou, não como o mundo a dá. Porque Jesus nos deu a paz, sem nos instruir a usar as armas, sem nos instruir a formar exércitos armados. Ele nos deu a paz de uma forma muito especial. E a gente tem muita dificuldade em manter a paz, mas nós gostamos muito da paz. E nós queremos a paz. Nós queremos a paz. Todos querem a paz. Não sei se, talvez não seja bíblico, essencialmente bíblico, a saudação com a paz do Senhor, como nós usamos na Assembleia de Deus, pode não ser essencialmente bíblico na saudação pessoal, mas é bíblica de alguma forma, quando Jesus disse: ao chegarem numa casa, lance sobre esta casa, sobre os moradores desta casa, a minha paz. Paz seja convosco. Se os moradores forem dignos, a paz repousará sobre eles. Se não forem, a paz retornará para vós. É um texto bíblico. E daí a Assembleia de Deus embutiu na sua prática diária o cumprimento. Talvez copiando do judaísmo, que tinha também essas práticas de destaque na saudação, enquanto os romanos diziam: Ave César, que quer dizer César é o Senhor. Os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor, quando passavam um pelo outro. Jesus é o Senhor. Então, talvez copiando dessas nuances judaicas, a Assembleia de Deus embutiu no seu costume de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. É claro que, por causa do uso meio restrito, isso tem caído muito. Tem caído. E hoje a gente já encontra com muita facilidade uma saudação já meio dupla. Boa tarde, irmão. Bom dia, irmão, a paz do Senhor. Já é muito comum ouvir isso. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã, a paz do Senhor. Eu fico preocupado, será que o bom dia está substituindo a paz do Senhor? Ou é mais um complemento? Porque se disser só a paz do Senhor, pode ter certeza que já está dizendo bom dia, irmão. Porque na paz do Senhor já está embutido o bom dia. Porque um dia sem paz não será um bom dia. Com certeza. Mas isso também não é nada que venha pesar ou contribuir para a salvação. Não quer dizer que se não dissermos a paz do Senhor, estamos deixando de ser cristão, ou estamos perdendo salvação, ou estamos fugindo do nosso costume. Isso são mudanças que vão acontecendo, né? A sociedade muda a cada 10 anos, mas muda mesmo, totalmente, muda. Mas, como nós somos assembleianos, e como eu gostaria de dizer, como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, também isso vos entreguei. Então, o que eu recebi dos meus antepassados, eu gostaria de não ser o encarregado de sepultar os bons costumes que recebi
há 50 anos atrás, quando iniciei o ministério, pastoreando pequenas congregações. Então, desde aquele tempo que eu venho dando a paz do Senhor para os irmãos, e não quero deixar de dar. Não quero. Isso é uma prática que veio tomando forma. Mas o importante aqui é ter paz. O importante é ter paz, mesmo sem entender muito o que é. Pastor hoje, grande líder em Goiás, está vivo ainda, bispo hoje, em Goiás, pessoa do meu alto respeito ministerial, assim que se converteu para Jesus, está vivo ainda, bem velhinho, mas está vivo. Quando ele chegou numa casa que tinha irmãos e irmãs, ele falou: a paz do Senhor para os irmãos, a paz da senhora para as irmãs. Ele nem entendia o que era a paz. Ele não sabia. Ele aprendeu que tinha que dizer a paz do Senhor, e falava a paz do Senhor para os irmãos, a paz da senhora para as irmãs. Mas está aí firme até hoje, com uma folha de serviço prestada no Brasil e no estado de Goiás, de grande vulto, grande vulto. Vamos então às reflexões sobre esta palavra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O anúncio do nascimento de Jesus veio acompanhado de paz. Quando foi anunciado que Jesus nasceu, vamos ver Lucas 2, 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. Quem vai ler, mesmo que esteja na tela, é o evangelista Arnaldo. Está descansado, sangue frio, ficou muito tempo rastejando na neve, ele e a esposa, nossos líderes de missões, descansaram a cabeça e chegaram justamente na semana de missões. Leia, por favor, Lucas 2, 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Viu? Isso foi o anúncio que Jesus havia nascido. Quando Jesus nasceu, o clima em Israel não era de paz. Israel vivia dominado pelo Império Romano. E então, o anúncio foi justamente esse: paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Então, é de chamar a atenção essa questão da paz. Quando Jesus nasce, é anunciado o seu nascimento com a paz. Quando ele morre e está já se preparando para subir para o céu, antes de subir, aparece para os seus apóstolos e diz: paz seja convosco. Deixando claro que, do início do seu ministério humano até o fim do seu ministério humano na terra, ele promoveu a paz sobre a sua igreja. Então, irmãos, nós somos embaixadores da paz. Nós somos promotores da paz. Tudo que vamos ver hoje aqui não é para
entristecer ninguém. Mas se porventura você se sentir desqualificado para promover a paz, a minha palavra é que você não se assuste, mas busque a paz. Busque a paz. Porque não tem como ser servo do Senhor sem ser promotor da paz. Não tem. Porque Ele nos deu a paz na chegada e deixou a paz conosco na saída. E assim sendo, nossa vitória está justamente em lutar pela paz. Lutar pela pacificação dos que estão agitados, dos que estão perturbados, dos tumultuadores. A paz não é um espírito subserviente. A paz não é uma pessoa para ter paz, não uma pessoa que não saiba o que quer. Não, nós podemos ser determinados, nós podemos ser vivos, no aspecto de não sermos levados como fantoche para lá e para cá, em nome da paz. Nós podemos ter determinação, mas tudo isso, fazer tudo isso buscando a paz. Não adianta nada ter paz com o meu inimigo, porque eu o matei. Estou livre do meu inimigo. Agora eu estou em paz. Matei aquele miserável. Não, assim não. Assim não foi que Jesus ensinou. Não foi assim. Inicialmente, presume-se que um pacificador tenha paz. Você concorda comigo? Inicialmente, que bem-aventurados pacificadores. Inicialmente, presume-se que alguém, para ser pacificador, tenha que ter paz, certo? Concordam todos? Concordam? Como é que eu vou promover a paz se eu não tenho a paz? Não tem como. Então é partir do princípio de que para que eu promova a paz, eu preciso ter paz. Preciso ter paz. E eu entendo que a partir dessa reflexão, logo agora nesse início, muita gente já deve estar pensando: Senhor, dá-me da tua paz. Senhor, a tua paz me basta. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E essa é uma oração que não é pecadora, é uma oração perfeitamente viável para os nossos dias. Pedir a Deus que nos dê paz. Porque como haveremos de ser promotor da paz se nós não a tivermos? Agora veja bem, o que é mesmo a paz? Ausência de guerra. Interessante. Na estratégia militar, viver em paz. Israel ficou muito tempo em paz quando seus inimigos não estavam perturbando. Como ser promotor da paz? Como viver em paz em meio a perturbações? Porque, irmãos, no nosso tempo, na nossa realidade cristã, nós temos conosco, dentro desse nosso ser, que pode muito bem ser chamado como campo de batalha, campo de guerra. A Bíblia diz que o Espírito guerreia contra a carne, e a carne contra o Espírito.
Então a gente vive numa constante luta. Luta constante. A verdadeira paz vem da justificação com Deus. Essa é a verdadeira paz. Porque não tem coisa para perturbar mais o pecador do que ele saber que está próximo o seu encontro com Deus. Está chegando perto o meu encontro com Deus. Sim. Isso causa alegria ou tristeza? É isso que é preciso ver. Porque não vale dizer que morreu está com Deus. Qualquer que tenha sido a vida, morreu, por esse fato de ter morrido, já está com Deus. Não vale, isso não vale mais para nós já passamos dessa fase. Nós ainda não somos doutores na fé, nem no conhecimento bíblico, mas pelo menos essa partezinha aí nós já passamos. Eu creio que aqui não tem nenhum cristão que serve aqui nesta igreja que admite que de qualquer maneira que viver aqui, morreu, pronto. Está com Deus, a morte justificou tudo, está tudo pago pela morte, porque o salário do pecado é a morte, eu morri, então paguei. Não devo mais nada. Estou justificado, pois não? Existe uma expressão popular, mas pudesse para melhor. É. Às vezes sim, às vezes não. No sentido geral, quem não tivesse preparado. Né? Então, é preciso ter cuidado com essa questão. Porque às vezes nós não temos muita convicção. Então, o que vai nos dar estabilidade é ter Jesus conosco e ter uma comunhão com Ele e saber que Ele nos justificou perante Deus. Aí pronto, meu irmão. Aí você está em paz com Deus. Está em paz com Deus. E é preciso ter paz. Verdadeira paz vem da justificação com Deus. Estarmos justificados com Deus. Vamos para a Bíblia. Essa Bíblia que você tem aí na mão e que é a sua lâmpada. Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, irmão. Descansa no Senhor. Cuida somente da tua fé no Senhor Jesus Cristo. Porque a tua fé em Jesus te garante a justificação para com Deus. Não pense em mais nada a não ser que Jesus morreu e você está perdoado por Ele, porque você crê nele, você declara que Ele é o teu Senhor, você faz tudo o que pode, mais um pouco, para viver como servo dele, mesmo com imperfeições, mas você luta o máximo que pode para demonstrar essa sua fé em todos os momentos, para não negá-lo. Então descansa no Senhor, porque é Ele que vai no teu caminho, Ele é a luz do teu caminho. O crente é tão abençoado, com todo respeito aqui às famílias tradicionais,
Mas o crente é tão abençoado, o crente verdadeiro é tão abençoado, que quando tem alguém doente em casa, ninguém nem se preocupa em saber onde está a vela e o fósforo. Sabia que lá no interior da Bahia, onde o hospital, na minha época de jovem, era muito raro. Agora, ainda, em muitos casos, ainda é muito raro o hospital para aquela região, para lá. Então, quando tinha alguém doente, a preocupação, ainda mais se essa pessoa fosse idosa, já tivesse para lá dos 60. Não estou desejando nada para quem está para lá dos 60. Mas a preocupação quando adoecia era ter sempre uma vela em casa, guardada num lugar fácil. Porque na hora do desespero, a coisa mais difícil que tem é achar a vela antes que o sujeito morra. É uma luta para achar a vela. Então, em alguns casos, as pessoas guardavam com cuidado a vela e já o fósforo. Porque, pelo que eu estou percebendo, parece que o fulano está parte e não parte. E na hora que ele estiver partindo, eu tenho que acender uma vela e botar na mão dele, para que ele possa seguir seu caminho iluminado. O crente é tão abençoado que não precisa isso. O crente não crê nessas coisas, porque Jesus é a nossa luz. Ele é quem vai na nossa frente. Então nós não precisamos nem dessa prática. Primeiro eu pedi licença para falar, porque eu sei que tem algumas pessoas arraigadíssimas nas tradições familiares que pode achar que eu estou falando mal de sua mãe, de seu pai, de seu avô, ou mesmo de alguém da sua família que tem uma vela guardada para a hora que partir. Todo respeito, não quero criar problema com ninguém. Só quero dizer que crente não precisa de vela na hora de morrer. Não precisa. Pode morrer sem vela, que Jesus é a luz que vai com você para todo sempre. Efésios 2,14. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,15. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha que tranquilidade, porque nos dias da lei, meu irmão, que luta, na época do legalismo, que luta. Eu fui jovem, faz muito tempo, mas fui na Assembleia de Deus, que estou até hoje, mas numa Assembleia de Deus com um viés mais legalista do que hoje. Legalista. Era tanta coisa que nós tínhamos que fazer para não perder a salvação, que você nem imagina. Muita coisa. E eu, como jovem, quantas vezes molhei o travesseiro, sozinho, numa casa com lampião de querosene, uma luzinha apenas, sozinho num quarto, aos 16, 17 anos. As aflições, os medos, as indecisões, que eu creio que acometem a todos. Quantas preocupações.
E quantos pedidos de perdão reincidentes, que eu creio que se fosse no tempo do WhatsApp, e tivesse um canal aberto com Deus pelo WhatsApp, eu acho que imediatamente ele me responderia e diria: eu já te perdoei isso. Mas não tinha. Quantas vezes pedia perdão por coisas que já tinha passado, porque aquela perturbação vinha assim, mais ou menos como aquela história que contam de Lutero no seu inferno pós libertação da Bíblia. Ele teve muita perturbação, segundo os escritos de pessoas mais próximas dele. Ele, na verdade, pregou as 95 teses que a igreja precisava retroceder, mas, segundo os comentaristas, ele sofreu muito por causa disso. Porque ele se colocou contra um império tremendo, maligno. E em uma dessas lutas, alguém escreveu que o Satanás se materializou e apareceu para ele. E ele na cela, não estava preso, mas monge ter cela era coisa muito comum. Ele se prendia voluntariamente, só comia e lia a Bíblia e rezava como eles falavam, e orava e ficava na meditação o tempo todo. E numa dessas, quando a energia elétrica não era essa claridade que nós temos hoje aqui, mas na penumbra de uma luz fraca, o capeta apareceu para ele. E ele olhou assim, e era o próprio. Então quer dizer que não vai mais fazer penitência, não vai mais subir a escada tal de joelhos dobrados. Agora vai ser salvo pela graça agora, vai ser tudo de graça. E aqueles pecados da mocidade, aqueles, eu estou com a relação aqui. Isso é a ilustração do que a pessoa escreveu. Soltou aquele rolo assim, até embaixo. Que são os seus pecados da mocidade. Isso aqui são só os da mocidade. Tem outra relação. E Lutero ficou olhando, e depois ele perguntou: tem mais? E o maligno teria dito: não, mas isso aqui é o suficiente para você acabar com essa ilusão de salvação pela graça. Aí ele molhou a caneta na tinta e escreveu embaixo: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pronto. Essas perturbações são terríveis. E ainda hoje, é provável que aconteça isso. Isso tem um quê de salutar. Não é muito bom esses excessos de preocupações. Mas também excesso de tranquilidade também não é muito bom. Deixa para lá, não estou nem aí, também não é bom. É bom estar de vez em quando fazendo uma olhada introspectiva. Ver como estão as coisas. Prestando conta para a sua própria consciência. E dizendo para a sua própria consciência: não, isso Jesus já perdoou. Não, isso aqui também foi antes de eu aceitar Jesus. Já confessei, já está tudo na conta do Calvário. É preciso fazer isso, mas não é bom ficar preocupado, excessivamente preocupado, perturbado, sem ter paz,
porque a falta de comunhão com Deus é a verdadeira perda de paz. Verdadeiro conflito que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, é o seu encontro com Deus sem um atestado de justificação. Gostei muito de uma preleção feita na época ao pastor Manuel Silveira, Manel Ferreira, obrigado. Hoje bispo, Manuel Ferreira. Mas nos idos de antigamente eu estava aos pés dele. Ele foi meu pastor presidente quando eu era pastor do Cruzeiro Velho. E ele, certa vez, fez uma comparação muito interessante sobre o texto da Bíblia que diz que: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes no céu um advogado que intercede por vós. Então ele fez uma comparação muito interessante, que quando alguém está em pecado, um crente quando cai em pecado, a santidade de Deus o rejeita. Porque a santidade de Deus, irmãos, Deus é o mesmo, Deus não muda, Deus não é mais complacente hoje do que era com o tempo de Moisés. Não, Deus não tem mudança no seu ser. Então o Deus que encarava o pecado como pecado desde o tempo de Noé é o mesmo Deus de hoje. Então ele disse que quando um crente peca, Deus chega para Jesus, que Jesus é o advogado que está no céu, intercedendo, e diz: olha lá o Dernival de novo, olha lá, onde ele está? Me envergonho dele, Aí Jesus entra com o seu papel de advogado. Jesus entra como um bom advogado e faz a defesa. Diz: Pai, realmente ele pecou. Ele ainda está nesta carne natural. Ele ainda não tem domínio total. Mas, Pai, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho aqui o recibo da alma dele. Pronto. É assim que Deus intercede, que Jesus intercede por nós, segundo a colocação do bispo. E eu achei viável. E isso, nós vamos tendo paz, irmão, é por isso. Porque se você for buscar paz na sua perfeição, porque você é um crente bom, pastor, vai orar, pastor. O senhor não tem paz, se o senhor não tem paz, é porque o senhor não ora. Vai orar, pastor. E vai falar línguas estranhas, que o senhor vai ver quanta paz o senhor vai ter. Oh, que bênção, irmãos. Tudo isso são manifestações de que nós estamos em paz com Deus, é bom? Muito bom. A Bíblia diz que quando falamos, oramos em língua, oramos para a nossa própria edificação, isso é bom. Mas, irmãos, na hora que as coisas estão muito graves na vida da pessoa, na hora que as pessoas estão realmente sem paz, estão em aflição, primeira coisa que a pessoa perde é a sede por orar, a sede por buscar o Senhor. Então aí entra mesmo aquele versículo de que o Espírito Santo não nos deixa e ora por nosso intermédio com gemidos inexprimíveis. Quando nós não temos palavras para orar, Ele não nos deixa, Ele nos ajuda. Portanto, irmão, o que nós precisamos é ter paz com Deus. Paz com Deus é muito importante. Na carne, Jesus desfez a inimizade que existia entre um grupo e outro grupo. O povo da circuncisão e o povo não circuncidado. Os seguidores de Jesus
e os seguidores da lei, como se a lei não fosse de Deus. Então, uma divisão tremenda. Jesus derrubou essa parede da separação e pregou na cruz a cédula que era contra nós pecadores. E agora você não precisa temer. O que você precisa ter certeza é se você passou pela porta ensanguentada do Calvário. Aquela porta parecida com a porta ensanguentada de Êxodo na saída do Egito, que tinha sangue nos umbrais, sangue na verga e sangue na soleira. Aquela porta parecida, só que aquela do Egito era com sangue de cordeiro. E a do Calvário era Jesus no Calvário com sangue na testa, sangue na direita, sangue na esquerda e sangue nos pés. E ele já havia dito: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. É isso que nós precisamos, ter certeza de que passamos por Cristo. Pastor, me dê mais uma força. Como é que eu tenho uma certeza? Não tem como o senhor fazer um exame, pedir graça a Deus, fazer um exame da minha crença e me dar um atestado de que eu estou crente, para que eu fique mais tranquilo. Infelizmente não tem essa possibilidade, porque não precisa disso. Você vai sentir paz interior. Paz interior. O que você precisa é isso. Ter paz consigo mesmo e com Deus, de que Ele te ajudou, de que Ele é o teu Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Viu? Por que nós somos promotores da paz? Porque nós devemos ser reconciliadores. Nós devemos ser aquelas pessoas que levam os pecadores a Deus, que faz as pessoas terem paz consigo mesmo e com Deus. Isso através de Jesus Cristo. Então quem prega o Evangelho está promovendo a verdadeira paz. Quem prega o Evangelho está tirando o medo das pessoas de partirem dessa vida para outra com medo do inferno, com medo da condenação. Pregue o Evangelho e diga para as pessoas: Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, e Ele te reconciliou com Deus. Reconciliar quer dizer fazer a paz. Um não pode ver o outro. Fazer uma reconciliação é juntar as pontas sem explodir. Reconciliar, é preciso fazer isso. Vamos em frente. Quase terminando. É dever do cristão promover a paz. Dever. É bom saber, temos muitos direitos em Cristo Jesus. Crente tem um monte de direito em Cristo Jesus. Você só não tem direito de requerer os seus direitos. É mais ou menos assim, você ganha, mas não leva. Mais ou menos assim. Por direito você ganha, mas não leva. Você tem que ser tudo por misericórdia. Tudo por bondade de Deus. É nosso dever promover a paz. Romanos 12, 18
19. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aí você diz assim, até que enfim, um versículo mais favorável. Se for possível, então pelo menos eu me justifico. Se eu partir para cima, eu vou dizer, porque não foi possível ter paz. Eu suportei você até o máximo, mas infelizmente não foi possível. Então, me desculpe, mas não foi possível. Não, irmão, não é assim não. Não é assim não. Se for possível, tende paz com todos. Quer dizer, o que nos faz ser possíveis, a possibilidade de ter paz com todos, está do meu envolvimento com Cristo. Quanto mais próximo eu tiver dele, mais possibilidade eu terei de suportar os outros. É possível suportar o insuportável se eu estiver com Cristo. Tem gente que é intolerável, intragável. Tem, eu sei que tem. Mas com Cristo, a gente pelo menos não tem vontade de esganá-lo. A gente vai com calma e vai pedindo graça a Deus. E se porventura não der, a gente se afasta um do outro, por medida estratégica, sem guardar ira nem contenda. E depois a gente reata a comunhão. Foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo, quando se separou de Barnabé, por causa de João Marcos. O tempo não dá para ler esses textos todos, eu estou com eles aqui, mas não dá para ler. Quando se separou por causa de João Marcos, porque o Barnabé queria que levasse João Marcos na viagem, e o Paulo disse, mas não dá para levar esse rapaz. Da outra vez ele causou um transtorno tremendo, chegou no meio da viagem, quis voltar, e não era só pegar o vale de transporte e voltar, pegar a passagem e voltar, nem ônibus tinha, nem navio tinha, uma luta. Aí Paulo disse, não. Aí foi uma tremenda contenda. Vamos deixar mais para frente, se o tempo não der, vocês consultam depois em casa, mas deixa eu avançar aqui devagar. Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos as coisas que servem para a paz. Será que eu copiei isso certo, hein? Será que essa Bíblia minha está com vírus de computador? Lê aí, alguém, numa Bíblia de papel aí, por favor. Romanos 14, 19. Quem pode ler, por favor? Porque na Bíblia de papel, o único vírus que pode acontecer é cupim. Fica de pé, por favor, lê bem alto. Quem está lendo, pode ser. Muito bem, sigamos as coisas que servem para a paz. Olha que coisa interessante. Quer ter paz, irmão? Segue as coisas que servem para a paz. Vê alguma coisa que serve para a paz. Por exemplo, bateu, levou. Serve para a paz?
Não. Bateu, levou. Não serve para gerar paz. Uma coisa que serve para a paz. Ouviu, calou. Oh! Que coisa boa! Ouviu a ofensa, não deu troco com uma ofensa maior. Engoliu. Pastor, desse jeito é muito difícil. E quem foi que disse para você que ser crente é fácil? Ser crente é tão difícil que sem Jesus ninguém pode ser crente. Sem mim, nada podeis fazer. É assim. Tem que estar junto com Ele. Por isso que Ele disse: quer ser meu discípulo? Anda atrelado comigo. Atrelado é coisa de goiano, coisa do pessoal de Tocantins. Sabe o que é atrelado? Na Bahia é encambado. Encambado. Atrelado é o caso do boi de carro. Um atrelado ao outro pela canga. Aquela canga é o jugo. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Um numa ponta do meu pescoço, disse Jesus, parafraseando, e a outra no seu. E vamos andar por aí. A hora de parar, é eu que digo, eu paro, você para. Se eu ando, você anda. De tanto parar e andar na hora que eu, boi manso e suave de coração, mando, daí a pouco você também estará aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração. Está andando e parando na hora certa. Não vai brigar nunca. Não vai perder a paz nunca. Concluindo, a contenda dificulta a promoção da paz. A contenda dificulta a promoção da paz. Porque eu preciso de 5 minutos, como eu falei, eu vou só ler esse texto aqui, não vou comentar. Atos 15, 36 a 40. Só vou ler. Vou ler bem calminho. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado nos acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, e houve entre eles tal contenda, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos à graça de Deus. Não deu para andar junto. O que aconteceu? 2 frentes. Não houve briga, não perderam a paz. Não, mas não dá. Então, irmão, faz o seguinte: você vai com o João Marcos para Chipre. Eu vou chamar um outro e vou para outro lugar.
E lá na frente nós encontramos Paulo escrevendo e dizendo: traz de novo para trabalhar comigo João Marcos, porque agora me será muito útil. Então não houve briga, não houve perda da paz, não houve contenda. O que não pode é dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Isso não pode acontecer. Deus nos abençoe. Me permita usar esses minutinhos agora e já vamos encerrar. Note bem, irmãos, nós precisamos renovar, como disse o profeta, notifica, reaviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Nós não podemos emendar um ano no outro, sem dar uma reestruturada no nosso trabalho como igreja. Esta igreja é uma bênção. Esta igreja tem feito muita coisa, muito trabalho, muitas congregações, não resta dúvida. Mas nós precisamos usar melhor nosso povo. É muito rara uma igreja que tem o capital humano que esta igreja aqui tem. Deus tem nos dado muitas pessoas competentes, muitas pessoas abençoadas e abençoadoras. Nós precisamos retomar os grupos familiares, os pequenos grupos de família, para dirigir culto nos lares. Nós precisamos, sem causar prejuízo aos cultos que já existem. Claro, não precisa fechar um para abrir o outro. Mas boa parte da igreja não vem a todos os cultos que tem aqui. Vamos ver se a gente retoma um costume antigo desta igreja. Quando eu cheguei aqui já existia. Pastor Abílio, que hoje dorme no Senhor, já dirigia os grupos de família, os grupos familiares, chamado culto nos lares. E eu estou querendo reativar esse trabalho. Estou querendo levantar grupos de irmãos e irmãs para fazer reuniões nos lares, convidando os vizinhos, convidando os amigos. Para nós é culto, mas para o convite, para a chamada, é uma reunião lá em casa, um encontro lá em casa, de 1 hora só, não vai tomar muito tempo, um dia só na semana. Então, nós vamos começar com esses grupos, e nós vamos preparar um material. Eu vou preparar esse material, pedir graça a Deus, preparar esse material, para que no dia do culto, quando já tivermos vários grupos funcionando, serão todos no mesmo dia, todos estejam com a mesma mensagem, com os mesmos louvores. Irmãos e irmãs vão poder dirigir esses grupos familiares. Ah, pastor, mas eu já dirijo aqui, eu já coopero aqui, eu já tenho participação aqui, eu já tenho não sei o que no grupo do pastor Santana, eu já participo no grupo do pastor Euran, eu já... tudo bem, não tem problema, não tem problema. Mas você vai poder intermear as suas responsabilidades, e pelo menos um dia por mês você vai poder dirigir um culto em um lar, em sua casa ou na casa de algum amigo. Eu só queria inicialmente saber da disposição da igreja. Vocês acham que está bom como nós estamos?
e time que está ganhando não se mexe? Você acha que está bom assim? Ou vamos mexer? Por exemplo, está havendo conversões todos os domingos aqui na igreja. Está vindo pessoas novas. Nós estamos trazendo